Em São Luís, há sobradões, ermidas que lembram do passado o tempo nobre. A beleza sem par que não se encobre no silêncio das coisas esquecidas. Pelas ruas estreitas e avenidas, quanta história de amor. Basta se dobre uma esquina e, de novo, rico ou pobre, vibram no coração doces feridas. Terra descrita em vários poemas. Patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Cidade dos Azulejos, capital brasileira do reggae. Ou simplesmente São Luís. No Caminhos da reportagem de hoje, você vai conhecer a cidade que completa 400 anos. São Luís é pura história. Na arquitetura e nos azulejos do centro histórico, na dança, no folclore e até na culinária. A riqueza cultural é reflexo de um passado cheio de personagens: franceses, holandeses, portugueses, africanos e índios. São Luís do Maranhão é a única cidade brasileira fundada por franceses em 8 de setembro de 1612. Antes dos portugueses chegarem às terras brasileiras, o território onde fica São Luís era ocupado por índios tupinambás. A aldeia se chamava Upauaçu, que quer dizer Ilha Grande, e eles viviam da caça, da pesca e das plantações de mandioca, batata doce e frutas. No ano de 1534, alguns portugueses, sobreviventes de um naufrágio, fundaram ali a cidade de Nazaré, que acabou sendo abandonada por causa da resistência dos índios e das dificuldades de acesso à ilha. Foi apenas em 1612 que o francês Daniel Latouche, acompanhado por 500 homens, chegou à região para fundar a chamada França Equinocial e realizar o sonho de povoar os trópicos. Os franceses fizeram a crônica da fundação e a cerimônia fundadora. Celebraram a primeira missa, batizaram a cidade com esse nome em homenagem a Luís IX, que era o rei santo, e no reinado de Luís XIII. Então era uma dupla homenagem, né? Ao rei santo, Luís IX, e ao rei Luís XIII, que governava. Então, eles passaram a história como fundadores de São Luís, embora antes disso os portugueses já estivessem por aqui. Depois dos franceses vieram também os holandeses, que ficaram aqui apenas 3 anos até serem expulsos pelas tropas portuguesas. O primeiro templo sagrado do Maranhão, a Igreja do Desterro, carrega as marcas dessa história. No conflito, grande parte da edificação foi destruída. Os portugueses reconstruíram a igreja, mas por falta de recursos, ela ganhou uma única torre muito tempo depois. E foi inaugurada em 1868 e batizada com 4 sinos: São Jerônimo, Santa Bárbara, São Luís e São José. Então, a igreja do Desterro passou a ser igreja de São José do Desterro, padroeiro. Então, é uma igreja que vocês vão ver aqui os traços bizantinos que caracteriza as igrejas antigas de Constantinopla, né? Hoje vocês podem ver esses traços só na Rússia ou na Turquia. Algumas imagens são do século XVIII. Aqui estão figuras raras como Santa Bárbara, Nossa Senhora do Desterro, São Cosme e São Damião, Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. Tanta riqueza histórica e religiosa atrai muitas manifestações de fé. Uma noiva que casou em Fortaleza e depois veio deixar o buquê aqui para Nossa Senhora do Desterro. Tem outros que moram nos Estados Unidos, que vêm todo ano pagar promessa aqui, vêm de joelho lá da praça até aqui, deixar umas velas. Não é à toa que São Luís é a cidade dos azulejos. No centro histórico, conhecido como Museu a Céu Aberto, já foram identificados 312 tipos diferentes de ladrilhos da época colonial. São peças vindas de países como Portugal, Holanda, França, Espanha, Bélgica e Alemanha. A capital maranhense é destaque no mundo pelo tamanho do acervo. 428 prédios ou casas aqui no Centro Histórico de São Luís são azulejados. 80% deles são azulejos vindos de Portugal, como estes. Normalmente, eles têm esse formato em que 4 peças formam um desenho. Expostos do lado de fora, além de decorarem as residências, os azulejos tinham uma explicação prática. Ajudavam a refletir os raios do sol e, dessa forma, a manter frescos os interiores das casas.
Seu Domingos, um apaixonado pela arte em ladrilhos de cerâmica, cataloga as 5.000 peças que farão parte do primeiro museu de azulejos da América Latina, ainda em construção. A azulejaria de São Luís, ela é considerada azulejo de tapete, azulejo de fachada de tapete, porque quando começaram a fazer esse tipo de azulejo, então eles imitavam os tapetes peça, né? Os tapetes da Índia. E como eram aqueles de tecido ou brocados, eles faziam os azulejos tipo esse tapete que eles importavam. Fizemos um passeio pelas ruas históricas para descobrir preciosidades nas fachadas. Olha só quem a gente encontrou por aqui, Santo Antônio. Neste caso, o santo casamenteiro é cultuado por uma causa especial. Ele protege contra terremotos, uma herança dos portugueses que vieram depois do terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Justamente por isso, o projeto arquitetônico de São Luís tem um sistema antiterremoto, igual ao que foi usado na reconstrução da Cidade Baixa de Lisboa. Isso aqui é bem representativo de Portugal, né? Nós temos aqui a rua, inclusive, chama-se Rua Portugal, e essa Rua Portugal, ela é uma das ruas também que tem mais casarões azulejados de São Luís, né? Um conjunto seguido, e tem muita semelhança tanto com a cidade de Lisboa como com a cidade do Porto. Suas características são os sobradões, com sacada. Mas por que São Luís tem tanto azulejo? Uma das explicações é que a cidade tinha um tráfego intenso de navios vindos da Europa, que sempre traziam as novidades do velho mundo. Os ladrilhos eram descarregados na cidade e acabavam ficando por aqui, por serem uma carga pesada, difícil de transportar para o interior do país. Este é considerado o maior prédio azulejado de São Luís, considerado um dos maiores da América Latina, em azulejos portugueses, no meado do século XIX. Ele tem 3 pavimentos azulejados, tanto aqui da Rua do Egito quanto da Rua de Nazaré. E também destaque nele tanto os gradios como as pedras de cantaria que compõem toda a nossa arquitetura de São Luís. Na década de 1980, uma lei municipal reduziu o valor do IPTU para quem mantivesse os azulejos nas fachadas, uma tentativa de evitar a tendência da época de os moradores arrancarem os ladrilhos na reforma das casas. O problema é que muita gente começou a colocar azulejos modernos, utilizados em banheiros, para se beneficiar da redução do imposto. Neste casarão, os ladrilhos históricos se foram, mas a maneira tradicional de transportar objetos pelos andares foi mantida. Na Rua Afonso Pena encontramos uma raridade, a única casa de São Luís que ainda conserva azulejos da Inglaterra em alto relevo. Isso sem falar nos afrescos originais de 1858. Repare nestas rosas. Elas são uma das principais características dos ladrilhos ingleses. Os súditos da coroa britânica gostavam de fazer azulejos com flores para representar os jardins da rainha. A delicadeza das flores e dos afrescos traz ao ambiente uma atmosfera tranquila. A varanda larga foi concebida no estilo colonial português. A casa traduz o visual daquela fase em que a cidade resplandecia arquitetonicamente, pela aparência elegante, pela imponência da construção e pelo brilho das paredes ladrilhadas por peças coloniais essencialmente inglesas, mas com alguns exemplares também portugueses e franceses. Tereza Cristina, toda orgulhosa, fala sobre o amor que sente pelo casarão, uma herança da família do marido. Ela faz questão de conservar os traços históricos e lamenta ter dificuldade para manter a casa em perfeito estado por falta de recursos financeiros. Quando meu esposo fala em se desfazer da casa, eu faço assim uma análise. Eu sinto, me emociono, choro, fico triste, porque eu estou tentando conservar. E foi aqui que encontramos algo inusitado. Os antigos casarões sofreram várias modificações ao longo dos anos, mas não só na parte dos azulejos. Esta casa é a única aqui no Centro Histórico de São Luís que ainda conserva uma senzala. Vamos ver agora como é que viviam os negros naquela época. As senzalas têm um teto muito baixo, por isso vou ter que andar curvada. Neste cômodo aqui, a gente vê o óculo. Por meio deste óculo, é o único lugar de circulação de ar dentro da senzala,
e é por onde passavam também os alimentos para os escravos. Já neste outro cômodo a gente encontra um gancho e era aqui o local para os castigos dos escravos. E, inclusive, muitas vezes eles eram acorrentados a este gancho. Numa senzala pequena como esta, normalmente moravam centenas de escravos. Continuando nossa caminhada, observamos que a cidade está cheia de azulejos danificados, que precisam de restauração. O trabalho é artesanal, lento, minucioso. Este grupo trabalha há 1 ano na recuperação das fachadas do prédio onde funcionava a fábrica de tecidos Santa Amélia. Todo o conjunto arquitetônico de mais de 9.000 metros quadrados de construção, com 8 edifícios, passa por reformas para abrigar no futuro os cursos de turismo e hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. De 6.400 azulejos originais, apenas 10% permaneceram intactos. Todo o resto passou pelas mãos cuidadosas dos restauradores. É como uma obra de arte. Com pinceladas leves, porém firmes e matéria-prima importada, eles conseguem trazer de volta o desenho original. A gente pega a peça e vamos fazer um trabalho de... Quando é para restaurar, a gente faz todo um processo de dessalinização. Quando precisa tirar a peça, remover, vem para a bancada, faz todo esse processo que está sendo feito aqui. Quando preciso, com a perda de mais de 40%, aí se faz uma peça nova, que é o caso que tem uma parte dela já confeccionada aqui, e abaixo de 40% se faz a restauração. Os azulejos históricos são muito mais resistentes que os de hoje. Com a técnica de recuperação, os restauradores conseguem garantir a mesma durabilidade do passado. Essa peça é uma réplica que uma parte do tempo aí se perdeu e pegaram um azulejo novo que se compra e pintaram. A diferença está na peça, naquelas réplicas que foram feitas, que é uma argila que se trabalha aqui mesmo, foi confeccionada aqui e que tem a mesma originalidade do antigo e a mesma resistência. Esta é uma das maiores obras de recuperação em andamento no Brasil, orçada em 18 milhões de reais. Os edifícios guardam várias preciosidades históricas, além dos azulejos portugueses, como a escada escocesa e as telhas francesas. O conjunto foi tombado há 25 anos, mas só agora os trabalhos avançaram, porque antes faltavam recursos e estrutura. É um trabalho de formiguinha, o restauro geralmente é uma intervenção cara e não só cara, mas que se faz necessário ter especialistas, arquitetos e engenheiros especialistas em preservação, em patrimônio e principalmente empresas que tenham mão de obra qualificada para mexer com prédios históricos. O Centro Histórico de São Luís, considerado Patrimônio Mundial da Unesco, é composto por cerca de 4.000 imóveis tombados pela União. Mas muitos deles precisam ser restaurados. Andando pelo centro, a gente percebe vários pontos de completo abandono. Antigos casarões em ruínas são ocupados por famílias carentes. Maria de Jesus morava em um sobrado que desabou. Eu era uma das pessoas que morava lá. Era uma casa de cômodo? Moravam umas 5 famílias. Né? E ele acabou caindo, acabou desabando, né? E aí entra IFAM, entra Defesa Civil, entra todo mundo, depois que caiu. O que a gente reclama é que tem muitos prédios que estão abandonados. E onde você tem prédio abandonado, lá você compõe um monte de coisa, compõe a violência. O medo que eu tenho é assim, de ceifar vidas, porque às vezes está dormindo e de repente um prédio desse vem abaixo. Muitas ruas históricas se transformaram em periferia, com altos índices de violência. É briga, é assalto na parada de ônibus, você não pode andar tantas horas, entendeu? Se a gente quer sair, a gente não pode por causa dos problemas, assalto. A pessoa vai assaltar, você tem que preferir sua vida do que as coisas materiais. Para retomar a vida tranquila e a beleza dos tempos áureos de São Luís, o governo do estado criou em 1979 um programa de restauração. Mas até hoje, a maior parte do centro ainda precisa de cuidados. O processo de degradação
foi de mais de 100 anos, né? Nós tivemos uma falência daquela economia do final do século XIX, que fez erguer esse conjunto magnífico. Ela deixou de funcionar após a abolição da escravatura. O processo de restauração não é simplesmente consertar o que está estragado. É preciso também recuperar a paisagem do passado e as características originais da cidade. Aqui onde nós estamos, existiu no século XIX uma escadaria que havia sido substituída por uma rampa para que os automóveis pudessem circular por aqui. Quando nós estávamos fazendo a etapa de obras dos anos 80, nós encontramos uma fotografia do final do século XIX, que ao fundo mostrava que aqui existia uma escadaria. Então, a melhor forma de restringir de novo o tráfego de veículos pesados foi reconstituir a escada. A ideia de reconstituir a paisagem urbana do século XIX. Em São Luís, a restauração não traz de volta apenas a beleza histórica do passado distante. A arquitetura e estilos mais recentes, que também precisam de cuidados, passam por uma renovação completa. O Cine Rocks, por exemplo, construído nos anos 50, é modernista. Os vãos retos e a verticalidade são traços marcantes do estilo Art Nouveau. O espaço, antes dedicado a filmes clássicos, foi abandonado e virou até ponto de prostituição. A restauração presenteou o centro histórico com uma sala de cinema digna do que existe de melhor na sétima arte. É importante que prédios que estejam deteriorados, mesmo que sejam num estilo arquitetônico diferenciado do estilo arquitetônico português, do tradicional português, mas que ele possa ser recuperado porque ele faz parte do conjunto. E ele também conta um pouco da história, da evolução dos estilos arquitetônicos, né? No próximo bloco, você vai conhecer os ludovicenses. Você não sabe quem são? Vai descobrir daqui a pouquinho. Ó minha cidade, deixa-me viver que eu quero aprender tua poesia, sol e maresia, lendas e mistérios, luar das serestas e o azul de teus dias. Bandeira Tribuzi, poeta maranhense e compositor do hino de louvação a São Luís, consegue traduzir em palavras a atmosfera dessa cidade e desse povo, os ludovicenses. Um povo trabalhador, alegre, um povo feliz. Prestativo. Hospitaleiro, acolhedor. Sabe respeitar as pessoas. Eu poderia resumir numa só palavra, sendo ela criatividade. O povo ludovicense é muito criativo. O Maranhão é um dos estados mais miscigenados do país. Isso se comprova pelo fato de quase 70% da população se autodeclarar parda, ou seja, mestiça, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa mistura de raças é resultado da grande quantidade de escravos indígenas e africanos nas lavouras de cana-de-açúcar, arroz e algodão do período colonial, quando os europeus dominavam o Brasil. 3 origens se destacaram na formação deste povo. Os africanos, principalmente da costa oeste, trazidos nos navios negreiros de países como Guiné, Benin, Gana e Togo. Os portugueses, a maioria vinda dos Açores e da região de Trás-os-Montes. E os índios que já moravam por aqui. A culinária de São Luís carrega as marcas das 3 culturas que originaram o povo ludovicense. Um dos pratos mais representativos da cozinha maranhense, o arroz de cuchá, traz o sabor dessa mistura bem brasileira. Quando chegaram aqui no Brasil, no Maranhão, os índios já habitavam aqui e já trabalhavam com a parte de caça e pesca. Daí, quando os africanos chegaram também trazendo os seus temperos, adicionaram na comida dos índios e foi daí que surgiu o primeiro prato, que foi o cuchá. Agora, a parte mais, assim, por exemplo, as caldeiradas e tudo dos portugueses. O chefe de cozinha Júnior Lisboa nos convida a uma viagem pelos sabores de São Luís. Carros-chefes da nossa culinária, que é o arroz de cuchá,
e fritadas, tanto de camarão como de caranguejo. Em meio a frutos do mar, legumes e temperos, o que mais chama atenção na culinária daqui é a vinagreira, um vegetal comum no Maranhão e o principal ingrediente do arroz de cuchá. O gosto é forte, mas em geral a culinária daqui é suave. Há alguns pratos que levam pimenta. A maioria dos pratos são baianos que levam pimenta, mas o nosso não. Mas por que os ludovicenses acrescentaram a vinagreira neste prato, uma planta pouco comum na culinária em outros estados brasileiros? A lenda que às vezes eu conto para os meus alunos é que os índios, certo, foram a uma guerra e no meio da plantação ficou um índio ferido e os outros continuaram para a guerra. Enquanto os outros foram para a guerra, esse continuou lá e começou a sentir fome. Então ele puxou uma do cuchá e começou a comer e viu que aquilo ali era comestível. E para completar, uma fritada de caranguejo, muito consumida por aqui. Ela parece uma torta, mas na verdade não leva farinha de trigo e a base é de ovos. Para a sobremesa, o creme de cupuaçu, fruta típica da região. Agora vamos para a melhor parte, a degustação. Vou lhe mostrar aqui um pouco da culinária maranhense. Vou colocar só um pouco, se você quiser mais e gostar, pode pôr mais. Tá bom. Deixa eu experimentar então. Um pouquinho de arroz. A fritada tá maravilhosa. Deixa eu pegar um pouquinho do arroz para experimentar bem o arroz. É bom. Ele tem um gostinho um pouco azedinho, né? Isso, justamente da vinagreira, que é o cuchá. Tá aprovado. E já que estamos falando em sabores maranhenses, você sabe qual é o refrigerante típico fabricado apenas aqui e que é o preferido dos ludovicenses? O Guaraná Jesus é um guaraná que ele é bem típico da cidade de São Luís, fazendo um grande sucesso na mesa de todo o Maranhão. Além da cultura miscigenada e do paladar com traços próprios, outra característica de São Luís também é marcante, mas desta vez nada positiva: a miséria. O Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano leva em conta dados sobre a expectativa de vida ao nascer, a educação e o PIB per capita. O IDH do Maranhão só é maior do que o de Alagoas. O estado tem a segunda pior expectativa de vida do Brasil, com uma média de 68,4 anos, bem atrás da média nacional, que é de 72,9 anos. E tem também o segundo pior índice de mortalidade infantil do Brasil. De cada 1.000 nascidos por ano, quase 40 não sobrevivem ao primeiro ano de vida. Somente 6,5% dos municípios maranhenses têm acesso à rede de esgoto. O Maranhão possui ainda o maior número de crianças entre 8 e 9 anos de idade analfabetas no país. Quase 40% delas não sabem ler e escrever, enquanto que a média nacional é de 11,5%. Além disso, mais de 500 mil famílias ainda não possuem casa própria. A falta de habitações por aqui é, em média, quase 3 vezes maior do que o percentual nacional. Tanta gente sem lugar para morar trouxe à paisagem daqui um tipo de habitação que se tornou comum nas margens dos rios, a palafita. As casas suspensas por estacas de madeira são a única opção para quem não tem um terreno para construir e depende da pesca na margem do rio. Aqui muitas famílias vivem com menos de um salário mínimo. José sustenta a mulher e os 2 filhos com aproximadamente R$ 400 da venda de peixes e camarões. Além da situação de pobreza, quem mora nas palafitas enfrenta o mau cheiro e as doenças da água poluída, as cheias que inundam as casas e a falta de infraestrutura básica, como rede de esgoto. A ponte de acesso entre as palafitas é um desafio diário, uma passarela muito estreita, instável e com falhas no caminho. Mesmo quem já está acostumado tem sempre a impressão de que vai cair, o que às vezes acontece. Adeilton, o que foi esse machucado no seu rosto? Uma ponte ali da Vila Quera ali, todo ano eles dizem que vão ajeitar, nunca ajeita. Uma entre várias outras Marias criadas nas palafitas chama atenção pelo sorriso e pela simpatia. Solteira, mãe de 3 filhos, Maria das Neves mora com a mãe e outras 10 pessoas da família. A maioria das pessoas tem vontade de sair. Tem risco para a saúde também? Tem, muito. Os rios de São Luís sofrem com o desmatamento das margens, o esgoto lançado nas águas e a pesca predatória,
além da ocupação desordenada das áreas próximas às nascentes. Mas é preciso arriscar para sobreviver. Até as crianças colaboram pescando. Do lado da casa, Maria tem uma pequena criação de porcos para vender e alimentar a família. O cheiro forte dos animais nem se destaca em meio ao odor que vem do mangue e do rio poluído. Mas ela não desanima. O maior sonho é construir minha casa. Dar mais conforto para meus filhos, né? Porque já ganho um pouco, só eu que sustento eles. É isso que é meu sonho. Centenas de famílias vivem nesses casebres improvisados nos manguezais da capital maranhense. São Luís é uma ilha com mais de 1 milhão de habitantes, onde mais de 80% da população é pobre. E grande parcela desses 80% vive em quase que estado de miséria. Já houve alguma diminuição do índice de pobreza ou não? Por incrível que pareça, só tem aumentado. Bem próximas às palafitas, encontramos outra São Luís, com arranha-céus por todos os lados. Edifícios luxuosos na beira da praia dão um novo visual à cidade, nada parecido com os casarões abandonados do centro histórico. Nos últimos 10 anos, o mercado imobiliário não parou de crescer. Hoje são anunciados apartamentos que custam milhões de reais, um verdadeiro oásis num dos estados mais pobres do país. A pobreza é refletida também na educação. Até o mês de junho deste ano, mais de 25 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino estavam sem aulas. Segundo o Ministério Público Federal, são muitas as irregularidades na educação de São Luís. Além do atraso no início do ano letivo, obras e reformas inacabadas nas escolas, violência, falta de vagas e de professores, alguns prédios ainda foram interditados pela vigilância sanitária. A lavradora Lidiana tem que se desdobrar para ficar com os filhos e ainda tentar ensinar alguma coisa para Ariel, de 5 anos, e Adriele, de 6. Eles ficaram mais de 6 meses sem ter aulas. Ela já está com 6 anos, não sabe as letras, quase tudo. Eu fico ensinando, já botei ela particular para o reforço, para melhorar mais, porque com 6 anos já era para ela estar bem adiantada. Dulcilene conseguiu driblar o problema. O Gabriel vai à escola todo dia, mas a mãe e o filho precisam enfrentar mais de 10 quilômetros, boa parte do caminho a pé. São quase 2 horas de percurso. A comunidade onde moram não tem escola, creche, posto de saúde, asfalto nem rede de esgoto. Lá, muitas casas são de taipa, feitas com barro e cascalho. No período em que Gabriel não está em aula, ele participa de atividades para crianças promovidas pela organização não governamental Plan. A garotada tem aulas de balé, participa de competições esportivas e se diverte na brinquedoteca e na oficina de fantoches. A minha preocupação é a educação dele, né? Porque sem educação eles vão ficar que nem os avós. Na roça, deve puxar carroça para ajudar a família dentro de casa. Pais e filhos também recebem orientações sobre os direitos da criança. Tem criança que não estuda, só na rua, assim, vai para a roça trabalhar no campo. As atividades são realizadas numa casa emprestada. Pais e voluntários sabem a importância do projeto numa comunidade tão carente. Cuidar, que é nosso para a gente ser feliz. Aqui na nossa comunidade, nós temos adolescentes que terminam o ensino médio. Ele não tem a passagem, o pai não consegue sustentar a passagem dele para o centro da cidade. Então ele encerra na 8ª série. Ele não chega ao ensino médio. Por quê? Porque nas redondezas não tem ensino médio. A educação ela é barrada, ela é cortada e ela é um direito constitucional. As crianças têm direito, mas os jovens também têm direito. O Estado também, é dever do Estado cuidar dos jovens, profissionalizar os jovens. Os jovens aqui, se ele não for para uma capina, como se diz, capinar um terreno, ele fica com fome. O ludovicense também convive com o desrespeito a outro direito garantido na Constituição, no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Todas as praias de São Luís são consideradas impróprias ou interditadas para banho. Domingo
Domingo de manhã, sol, calor, tudo perfeito para tomar aquele banho de mar. Mas aqui na praia de São Marcos, um ponto privilegiado de São Luís, a gente não vê praticamente ninguém dentro da água. Alguns nunca se arriscam. Tem umas placas aí identificando como área poluída, imprópria para banho, né? Então eu prefiro não arriscar. E vocês conseguem observar que a água realmente é suja? É, porque na realidade, assim, tem uns canais, né? Eu acredito que seja de esgoto e mais à frente eu paro a caminhada porque, tem um rio, mas eu acredito que ela seja mais esgoto do que água. Outros caem na água com receio. Mas você não se preocupa com o fato da água ser poluída? Bastante. Só que às vezes o vício do kitesurf acaba falando mais alto. Se os frequentadores já são tão prejudicados, imagine as barracas de praia. O movimento caiu um pouco, né? Por causa dessas praias muito poluídas, entendeu? E os clientes, os turistas, tudo se afastam. Esta família de São Paulo, pela primeira vez em São Luís do Maranhão, não imaginava que as praias da cidade eram assim. Assim que vocês chegaram aqui, vocês ficaram sabendo? Foi porque eu logo perguntei sobre praia, né? Eu falei, tem praia aqui? Ele falou, mas está imprópria. Ao longo da orla, várias placas alertam que as praias são impróprias para banho. Em 8 pontos, a situação é ainda mais crítica. Local interditado para banhistas, porque o esgoto é lançado diretamente na água. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente começou a fazer o monitoramento da água de forma regular somente em 2009. Antes disso, as análises eram esporádicas. Esse monitoramento é uma competência não só do órgão estadual, como também do órgão municipal e do órgão federal, no sentido de monitorar, fiscalizar e divulgar essas informações amplamente, como a Secretaria está fazendo hoje. Ela divulga essas informações no site da Secretaria, divulga essas informações em jornais de circulação estadual e através das placas nas praias. Desde o início dos trabalhos, todas as praias de São Luís foram consideradas impróprias. São Luís está crescendo da noite para o dia, tá certo? Então, há condomínios que não aguardam a fiscalização chegar para poder ver se tem uma estação de tratamento, prédios, repartições, indústrias principalmente, tá certo? E o principal prejuízo é para a população, que tem um ambiente bonito como esse, tem uma praia bonita como essa, e você não pode utilizar ela para tomar um banho, por exemplo. Fica só aquele sentimento de contemplação e você não pode usar esse recurso natural que tem aqui à disposição da gente. Uma pena, porque as águas mornas e tranquilas do Maranhão formam piscinas e são um convite àquele banho de mar. No próximo bloco, a religiosidade, as músicas e as festas populares em São Luís do Maranhão. São Luís respira música, dança, folclore, poesia. A cidade é berço de manifestações populares bem típicas da região, como o Bumba Meu Boi, ou Bumba Boi, como costumam chamar por aqui, o tambor de crioula e o cacuriá. Diversidade, beleza, tradição. Estas são palavras que traduzem as riquezas da cultura popular ludovicense. Mas foi um ritmo de outro país que conquistou o povo daqui, o reggae. A música é da Jamaica, mas a forma de dançar ganhou um estilo bem brasileiro, agarradinho. Alguns dizem que o reggae invadiu o Maranhão no final da década de 70, quando a população sintonizava as rádios em ondas curtas para ouvir os sons que vinham do Caribe. Outros dizem que o ritmo foi trazido por marinheiros da Guiana Francesa, que trocavam os discos por mercadorias. A gente que tinha amizade com marinheiros, a gente começou a falar com eles para que trouxessem esses discos, né? Para que qual local que eles passassem, que tivessem acesso à música reggae, que trouxesse que São Luís naquela época valia ouro, como hoje. São Luís e Jamaica, duas ilhas com um ritmo em comum. Não é à toa que a capital maranhense é conhecida como a Jamaica brasileira. Valdemir é dono de uma casa de reggae há mais de 30 anos. Tem gente que nunca foi no reggae. O dia que vai a primeira vez, ele já vai ser regueiro pro resto da vida. Em São Luís, as noites são animadas pelas chamadas radiolas, verdadeiros paredões de alto-falantes que reverberam as batidas do reggae.
O reggae antigo é o melhor reggae que tem. Eu danço desde 10 anos. Eu já vou fazer 40 anos. Em São Luís, há uma gíria entre os regueiros para falar daquelas músicas contagiantes, que quando tocam ninguém fica parado. São as chamadas pedras ou pedradas, os sucessos da pista. Muitas vezes clássicos de cantores como Bob Marley, Jimmy Cliff e James Brown. Muitos desses cantores já até faleceram, mas que para nós a música ela permanece muito viva. Uma das bandas de reggae mais conhecidas no Brasil é a Tribo de Jah. Com 27 anos de estrada, o grupo, que nasceu em São Luís, é composto por 4 músicos deficientes visuais e pelo vocalista e líder da banda, Fauzi. A banda é um exemplo da inclusão social do deficiente físico, visual, através da música e da arte, porque é uma coisa que eu acho que no Brasil ainda, né, aquela questão da oportunidade em todo sentido, no sentido do mercado de trabalho, né, não há um projeto, uma preocupação oficial nesse sentido de se utilizar de elementos como a música, a cultura, para fazer a inclusão também, né? A banda acompanhou a evolução do reggae. Quando começaram, a música era vista como algo da periferia, mas nos anos 90 explodiu e conquistou primeiro São Luís e depois o Brasil. A banda realmente conseguiu o prodígio, né, de ter reconhecimento em todo o mercado nacional. A banda tem uma legião de fãs hoje, de norte a sul. A gente toca em Roraima, toca no Amapá, vai para a Argentina, vai para o Rio Grande do Sul, toca em Brasília. Quer dizer, para uma banda que sai do Maranhão é um prodígio, né? Você, através de um trabalho independente, você chegar tão longe assim. Se não salvarmos a vida no planeta, quem vai nos salvar? A música não é só a letra, a música é a vibração, né? Eu acho que a vibe, ela é passada, né? Através da melodia, através da voz do cantor. Eu acho que as pessoas captam isso, né? Então, houve essa identidade sintomática. Isso só acontece aqui mesmo, nem na Jamaica é assim mais. Os jamaicanos ficam muito surpresos quando vêm para o Maranhão, porque eles ficam chocados, eles ficam intrigados, né? Eles acham uma Jamaica que não existe mais lá. Além do reggae, ritmo jamaicano, São Luís também respira tambor de crioula, tradição vinda da África. É noite em São Luís. No centro histórico, além da iluminação dos postes, outro brilho clareia os casarões. É a fogueira preparada para o tambor de crioula, manifestação declarada como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Este título ajuda a preservar a tradição do tambor, nascida nas senzalas do Maranhão, o 4º estado brasileiro a receber o maior número de escravos. Hoje, o tambor ser patrimônio foi algo muito positivo, principalmente para a autoestima dos brincantes. A valorização, o reconhecimento da cultura do afrodescendente maranhense, de apresentar, de não ter mais aquela vergonha. Muitas das canções do tambor de crioula são dedicadas a São Benedito, santo patrono da raça negra. Onde tu estás? Onde estás tu? O tambor de crioula tem dança, canto e percussão. As coreiras, como são chamadas as dançarinas do tambor de crioula, precisam ter uma saia bem rodada, muito movimento nos quadris e um toque de sensualidade. A sensualidade é presente em toda a arte do negro, em toda a dança. Então é um modo de expressar essa sensualidade, essa alegria, esse modo contagiante que só o negro tem. A saia, ele é o elemento principal em toda roda, em toda coreira. Então é fundamental saias lindas rodando para expressar a maior forma e graciosidade da coreira. E por falar em sensualidade, outra dança tipicamente maranhense é o cacuriá. Os brincantes dançam em pares, agarradinhos, rebolam e fazem caras e bocas. Ela é rebolada, né? É dançada em pares e eu rebolo e fico paquerando o rapaz com quem eu tô dançando, fazendo uma troca maliciosa, olhando ele, né? Rebolando, provocando ele. Eu não tenho medo de me apresentar com essa galera dançando.
Cacuriá nasceu na festa do Divino Espírito Santo na década de 1970 no Maranhão. Era a parte profana do festejo, momento de descontração para os brincantes. Quem apimentou a dança foi a dama da cultura popular maranhense, Dona Teté. Ela faleceu em dezembro do ano passado com 87 anos, mas fez história. Quando eu chego assim, eu digo, compra uma catuaba aí para mim poder cantar. Aí eles compram a catuaba, eu tomo uma polada logo bem grande. Aí vem, desce de todo jeito. Meu capim cheiroso, eu já vou me embora, eu já vou me embora, quero ver quem chora. Meu capim cheiroso, eu já vou me embora, eu já vou me embora, quero ver quem chora. Ela rebolava e fazia a troca de olhares com quem estava dançando com ela. E essa malícia, né, ela quem colocou na brincadeira. São Luís possui atualmente cerca de 50 grupos culturais que se apresentam até em outros países. O grupo Cacuriá de Dona Teté é um dos mais tradicionais da cidade. São 40 brincantes que ensaiam e se apresentam ao longo de todo o ano. Mas existe uma outra manifestação folclórica ainda mais tradicional. É a festa do Bumba Meu Boi, ou Bumba Boi, como dizem por aqui. 4 horas da manhã, o som das matracas e dos cantos de boi invade o Largo de São Pedro no dia do Santo Padroeiro dos Pescadores. Milhares de pessoas passam a noite toda acompanhando o festejo. Um dos momentos mais empolgantes é quando centenas de grupos de Bumba Boi, que brilham na ilha de São Luís, vão até a Capela de São Pedro, no bairro de Madre Deus, para pagar promessas e prestar homenagens ao santo. O lugar pequeno, apertado, é o palco de uma das maiores manifestações de fé de São Luís do Maranhão. E a escada de São Pedro fica assim o dia inteiro. São mais de 200 bumba-bois aqui de São Luís e também de cidades do interior que sobem em procissão para pedir a bênção de São Pedro. Maria Joselina paga a promessa há 3 anos, mas a história de amor ao santo é mais antiga, já dura 22 anos. Ela garante que São Pedro ajudou a resolver várias dificuldades que teve na vida. A última promessa, merecedora do sacrifício, foi a cura de um problema de coração do filho de 20 anos. Me peguei com São Pedro, que se ele ficasse bom, eu subi a escada até o altar dele, de joelho. E ele recebeu essa bênção. Esta união de religiosidade com festa popular é uma tradição que já dura mais de 100 anos e acontecia exatamente como hoje, na época dos avós do seu João. Nós vem mantendo de geração para geração. Todo ano nós temos que fazer essa comunicação aqui na Madre Deus. A diversão toma conta do festejo. Não é à toa que os participantes são chamados de brincantes. Olha só a animação da Claudete. No dia de hoje, a animação é total. Quem carrega o boi é chamado de miolo do boi. Tarefa divertida, mas bem pesada. Mais de 15 quilos. Mais de 15? É. E por que o senhor carrega esse boi e fica aí todo cansado, suado? É porque a gente gosta do esporte. O que este boi quer na barraca, minha gente? Será que está com fome? Ah, tá. O que ele quer é cachaça. Quando ele está com sede, ele bebe. E por que cachaça? A cachaça é combustível? É, para não parar. As dançarinas, chamadas de índias, são responsáveis por esbanjar beleza, encantar os bois e agitar o público. A cultura da gente, que a gente é muito forte, muito grande, então a gente só tem que abraçar, entendeu? Isso aí tá para todo mundo, até o turista, né, que vem nos prestigiar. E o que você sente quando você tá lá em cima do palco? Ah, é inexplicável. É inexplicável mesmo, é muito grande a emoção. Os turistas se encantam com o Bumba Meu Boi. Renata mora em Brasília e pelo 3º ano consecutivo vem prestigiar a festa. Você entra no clima da festa, de reverência, de você se curva ao santo. É uma festa do povo, porque você vê que é o povo do interior que vem para a festa. Então é no sangue, é muito bonito. Mas de onde vem a tradição do boi? Reza a lenda que um fazendeiro rico, dono de muitas cabeças de gado, tinha um boi favorito.
Pai Chico trabalhava na fazenda e era casado com Catirina, que estava grávida. Certa noite, Catirina acordou o marido dizendo que estava com desejo de comer língua de boi, mas não de um qualquer. Queria a língua do boi preferido do fazendeiro. Pai Chico matutou várias horas sem saber o que fazer. Tantos bois e ela queria justo aquele. Ele acabou matando o bicho para saciar o desejo da mulher. Com medo do patrão, ele foi se esconder na mata, onde encontrou alguns índios que ressuscitaram o boi. Para comemorar o milagre, todos participaram de uma grande festa. No dia de São Pedro, os bois não param de dançar, mas alguns devotos fazem uma pausa para levar o santo ao seu lugar preferido, o mar. São Pedro, que foi apóstolo de Jesus e o primeiro papa da Igreja Católica, é recebido com honrarias. São Pedro segue em procissão com os cantos e orações. As senhoras puxam o terço. E os jovens também participam. A comunidade se reúne para celebrar o Santo Antônio, se reúne para celebrar São João, mas a Igreja de São Luís se reúne para celebrar São Pedro com devoção, com grande participação, fervor e, acima de tudo, disposição. São Pedro, que era pescador, é o único santo aqui em São Luís a ganhar uma procissão de barcos. Ele foi chamado por Jesus para ser o pescador de homens. E ele mantém essa missão até hoje. Reúne centenas de fiéis nas águas do Maranhão. Quase 50 barcos seguem o cortejo pela Baía de São Marcos. Por onde ele passa, é reverenciado. Sabemos que ele que tem a chave, né? Recebeu de Deus a chave do paraíso terrestre, né? E que ele podia ligar e desligar entre o céu e a terra. Por isso, esse compromisso que a gente tem de todo ano, e sou maranhense também, da Gima, e esse santo é muito comemorado em São Luís nas festas juninas. E por isso eu tenho 20 anos que acompanho. Rômulo faz questão de participar da procissão dentro do barco que leva a imagem de São Pedro. Ele fez uma promessa ao santo para ser curado de uma doença rara. Depois de 5 cirurgias, suas preces foram atendidas. Essa devoção que era da sua avó, da sua mãe, acabou passando para você também? Acabou passando para mim e, se Deus quiser, e Pedro também vai seguir para os meus filhos, netos, e não deixando a cultura e o catolicismo morrer. Viva São Pedro! As comemorações continuam noite adentro. Em São Luís, as festas juninas são bem diferentes. Para começar, nada de triângulo ou sanfona. Quem dita o ritmo por aqui são as matracas, pandeirões, zabumbas e até mesmo uma orquestra, que acompanha as apresentações do Bumba Boi. Os shows são comandados por artistas locais. Tradição passada de pai para filho. Olha só o Natan, tão novo e com toda a pinta de cantor de boi. O festejo parece não ter fim. Acaba a festa de São Pedro e começa a de São Marçal. A festa de São Marçal é um marco na cultura popular de São Luís. Faça chuva ou faça sol, os maiores grupos de Bumba Meu Boi desfilam no bairro João Paulo durante o dia inteiro e reúnem milhares de brincantes, cantadores e seus batalhões, além de uma legião de admiradores e turistas. As brincadeiras, como eles chamam por aqui, têm instrumentos bem característicos. Os pandeirões, cobertos de couro de boi ou de cabra, são aquecidos em fogueiras para melhorar o som. É para esquentar, para tinir assim. Se não esquentar, ele não endurece, porque na tarraxa não precisa de fogo. E aqui ele botar o fogo até afilar ele. Afilou e a gente vai bater. Já as matracas, com seu som agudo, contrastam com o grave dos tambores. 115 anos atrás não tinha o instrumento que tem hoje, eletrônico, entendendo? E para complementar o instrumental, eles inventaram essa matraca, entendendo? Que dá uma percussão, virou até uma percussão tradicional do boi. Hoje se não tiver matraca, não tem boi. É a percussão mais fácil da gente aprender a matraca, porque a gente escuta a batida do meu companheiro que está aqui do lado, eu tiro o meu som pelo dele.
Os trajes são os mais variados. Alguns abusam de bordados com paetês, miçangas e lantejoulas. Dona Benedita segue o boi há mais de 60 anos. Cada ano ela vai com uma roupa diferente, que é preparada e bordada ao longo de 6 meses. Todo ano eu mando bordar. Eu não gosto de roupa repetida. Essa eu mando com a mesma roupa. Ah, não gosto. Eu comecei a brincar boi, eu estava com meus 14 anos. E agora já está com 80? 80. E chego aos 90. E quanto tempo a senhora consegue dançar? Por quantas horas? O dia todo, a noite toda. Não paro. É uma energia que eu não posso ficar parada. E é com essa alegria contagiante que o ludovicense encara a vida, com religiosidade e fé, arte, poesia e música. A beleza dos casarões, das ruas iluminadas do centro histórico, a sonoridade do tambor de crioula, o colorido do cacuriá e a magia do boi-bumbá. 400 anos de muitas histórias. Parabéns, São Luís!